O sol já se punha quando o time 7 finalmente estava chegando no enorme planalto que marcava Sunagakure. A vila oculta entre as dunas erguia-se majestosamente no horizonte, suas construções de areia e pedra refletindo os últimos raios dourados do dia. O vento quente carregava a poeira fina do deserto, e o peso da longa jornada recaia sobre o grupo. Gaara liderava o caminho enquanto Naruto, Sakura, Kakashi e Gohan seguiam logo atrás. Ele não estava mais sendo ajudado a caminhar por Naruto e Temari, em um gesto de demonstração de força para o seu povo, vendo que seu líder era inabalável. O desgaste da batalha era evidente em seus rostos, mas o alívio por estarem perto da segurança os impulsionava. Assim que atravessaram a entrada, uma pequena multidão de ninjas e moradores locais se reuniu, ansiosos para ver o retorno de seu líder. O alívio se espalhou pelos rostos quando viram que Gaara ainda respirava, embora enfraquecido. Sem perder tempo, os médicos da vila vieram ao encontro do grupo, preparando-se para levá-lo à enfermaria. Leve-os imediatamente para os cuidados médicos, ordenou Baki, ordenando aos ninjas da unidade médica guiá-los. Seu rosto, marcado pela preocupação, demonstrava sua exaustão, mas ele sabia que ainda não podia descansar. Naruto observou enquanto Gaara era levado, sentindo o coração se apertar como se estivesse preso em um turbilhão de emoções. A vila inteira parecia ter parado para testemunhar aquele momento. Moradores saíam de suas casas, suas expressões carregadas de preocupação e angústia pelo líder que tanto admiravam. O respeito e o afeto que transbordavam nos olhares dos habitantes de Sunagakure tocaram Naruto de uma maneira que ele não sabia explicar de imediato. Ele sabia melhor do que ninguém o que significava ser temido, ser olhado com desconfiança, ser um pária dentro de sua própria casa. Ver Gaara naquele estado, sendo carregado nos braços de sua irmã enquanto sua vila se mobilizava por ele, reacendeu feridas antigas, lembranças de uma infância solitária e de um desejo ardente de ser reconhecido. Mas, ao mesmo tempo, algo diferente crescia dentro dele. Gaara tinha alcançado aquilo que Naruto sempre sonhara. Ele havia conquistado o respeito e o amor de seu povo, transformando-se de uma ameaça temida em um verdadeiro líder. Gaara era um Kazekage. Ele era a prova viva de que alguém como eles poderia reescrever seu próprio destino. Naruto sentiu um calor inesperado no peito, um misto de orgulho e uma leve, quase imperceptível, pontada de inveja. Não uma inveja amarga, mas uma que vinha da admiração, do anseio de também um dia ser capaz de inspirar sua própria vila da mesma forma. Ele fechou os punhos, determinado. Se Gaara conseguiu, ele também conseguiria. Pouco depois, o grupo foi levado até a enfermaria da vila para tratar seus próprios ferimentos. Onde estava o pai de Gohan, Kakashi, o primeiro a entrar, se recostou contra a parede, aparentemente relaxado, enquanto lia um de seus livros. Sakura e Naruto vieram logo atrás. Quando Gohan entrou no quarto, encontrou seu pai já sentado na cama, devorando um prato generoso de comida, como se nada tivesse acontecido. "Gohan!" exclamou Goku, abrindo um grande sorriso. "Cara, que bom te ver. Tá tudo bem com você? Parece que a luta não foi nada fácil pra você, hein?" Gohan cruzou os braços e suspirou, mas um leve sorriso surgiu em seu rosto. "Você tá falando como se não tivesse feito a mesma coisa, pai." Ele puxou uma cadeira e se sentou ao lado da cama. "Mas, pelo menos, já parece bem melhor." Goku assentiu, ouvindo atentamente. "E como foi a luta?" "O meio Saiyajin começou. Pegamos eles no meio de uma luta contra um monstro Shukaku. Naruto, Kakashi e Temari puseram um monstro para dormir, assim acordando Gaara. Eles lutaram contra o Deidara, mas eu só tinha olhos para o Sasori. Eu fui para cima dele e acabei sendo envenenado também, mas graças a Sakura, que ainda tinha antídotos, me recuperei." Gohan suspirou. "Não foi nada fácil. Acabamos perdendo Shiryu no meio da luta. Consegui destruir aquela marionete por completo pelo seu núcleo." Naruto apertou os punhos ao ouvir isso. "Mas Deidara deu muito mais trabalho. Aquele cara era maluco. Explodia tudo ao redor e não se importava em se matar para nos levar junto." Gohan continuou. "No fim, quando viu que estava encurralado, decidiu se explodir para tentar nos eliminar. Foi quando precisei agir rápido para salvar o Kakashi Sensei e impedir que a explosão matasse nós dois." Goku arregalou os olhos e riu.
Nossa, então o cara com quem lutei realmente se explodiu. Esse cara era maluco mesmo. Kakashi interveio, seu olhar sério. Se não fosse pelo Gohan, eu não estaria aqui agora. Ele foi rápido, sem sua velocidade, provavelmente teríamos sido mortos naquele instante. O sorriso de Goku diminuiu um pouco, e ele olhou para o filho com um misto de orgulho e preocupação. Gohan, você tem enfrentado lutas pesadas mesmo, hein? Gohan manteve-se sério. Sim, pai. Aqui, as batalhas são diferentes. Você mesmo já experimentou isso. Não é apenas força bruta, é preciso estratégia, tática e preparação. A Akatsuki não são inimigos fáceis. Naruto cruzou os braços, com uma expressão determinada. Com certeza. Ainda temos muitos inimigos pela frente. Mas agora com você e seu pai aqui, temos uma força extra do nosso lado. Tenho certeza de que vamos chutar a bunda dos Akatsukis tão rápido que eles não vão saber o que eles atingiram. Goku sorriu e coçou a cabeça. Bom, já que estou recuperado, que tal uma luta amigável entre eu e você? Preciso recuperar o tempo perdido. Meu filho disse que você é forte, e visto como você se saiu contra esse Deidara, quero ver o quanto você é forte. Sakura suspirou, exasperada. Nem se passou um dia e você já quer outra luta. Mas afinal vocês dois são feitos de quê? Todos riram. Goku parou de repente e manteve o olhar firme. Ele remetia na cama de maneira inquieta. Embora seu corpo ainda mostrasse sinais claros da exaustão da batalha, seus músculos tensionavam-se como se uma energia latente quisesse saltar de dentro dele. Seus olhos, normalmente cheios de entusiasmo e simplicidade, agora estavam fixos em um ponto distante, além das paredes da enfermaria. Algo o atormentava. Não era dor. Era ausência. Gohan, sua voz finalmente rompeu o silêncio da sala, baixa, quase hesitante. Tem uma coisa me incomodando já faz algumas horas. O que foi, pai? Perguntou, já sentindo o estômago se contrair com um pressentimento. Goku franziu o senho. Seus dedos se fecharam levemente sobre o lençol da cama, como se buscar estabilidade no mundo que subitamente parecia instável. Eu não consigo sentir o ki do Piccolo. Aquelas palavras pairaram no ar como um trovão silencioso. Gohan sentiu o coração apertar, como se o próprio sangue tivesse congelado por um instante. Sua respiração falhou por um segundo, e ele encarou o pai em silêncio. Tem certeza? Sussurrou, com um nó se formando na garganta. Absoluta. Eu estava prestando atenção na luta dele contra esse Orochimaru. Em momento ele estava ganhando, depois Orochimaru e depois ele de novo, mas, de repente seu ki só desapareceu. É como se ele tivesse sido apagado. Isso só acontece em duas situações. Ou ele está inconsciente, ou foi morto, disse Goku com semblante sério. Gohan fechou os olhos com força. A mente tentou racionalizar, tentou lembrar de algum momento que pudesse confirmar a informação, mas ele havia estado tão absorvido na missão, tão focado em derrotar Sasori, que simplesmente não prestara atenção. Eu não senti, admitido, a voz falhando, quebrada pela vergonha. Estava tão focado em Sasori e Deidara, em tudo. Não percebi que ele tinha sumido. A sombra da culpa se alastrou sobre ele. Como pôde não perceber? Como pôde ignorar a ausência de alguém tão importante? Piccolo sempre estivera ali. Um farol silencioso, uma presença constante. Um segundo pai, um guardião cuja presença era tão constante quanto o nascer do sol. E agora, Gohan se via como um traidor, um filho indigno que deixara o farol apagar sem sequer notar. Goku se sentou, agora com mais firmeza, demonstrando que sua recuperação acelerava com a preocupação. Seus olhos encontraram os do filho como uma intensidade rara, uma urgência sincera. Não podemos esperar. Se ele estiver em perigo, precisamos ir até ele agora. Posso nos levar com o teletransporte. Encontramos onde ele estava pela última vez e vamos lá. Não vou ficar aqui esperando. Gohan ficou de pé de súbito. O impulso em seu peito o empurrava para frente. Seu instinto gritava para agir e seguir seu pai. Mas então, como uma muralha, a razão o alcançou. E junto dela, uma voz familiar. Esperem. Kakashi emergiu das sombras do corredor, o único olho visível brilhando com uma mistura de cansaço e determinação.
Sua postura era firme, mas havia uma tensão sutil em seus ombros, como se ele também carregasse o peso de escolhas impossíveis. Gohan continuou, o tom baixo mas implacável. Você não é mais apenas um guerreiro. Você é um ninja agora. Agir sem ordens, cruzar fronteiras, invadir território inimigo sem o selo de uma missão, é mais que imprudência. É uma declaração de guerra. Você carrega o destino de Konoha nas suas costas quando decide usar essa faixa no braço, quer goste ou não. E Piccolo, ele hesitou, o nome pesando em sua língua. Eu sei o que ele significa para você. Mas se você por agora estará jogando por tudo que ele te ensinou sobre disciplina, sobre estratégia. Gohan virou-se para ele, olhos faiscando com frustração. E se for tarde demais? Se ele estiver sendo torturado ou morto? Como eu vou viver comigo mesmo depois? Kakashi permaneceu em silêncio por um instante, deixando as palavras ecoarem. Depois, falou com um peso quase paternal. E se você for capturado? Ou morto? Você acha que vai ajudar Piccolo caindo na mesma armadilha? Orochimaru é imprevisível. Ele gosta de brincar com as emoções das pessoas. É isso que ele quer, que você vá sozinho. Que você reaja no impulso. Isso é uma loucura, Goku murmurou, impaciente. Eu não sou um ninja. Não devo nada a essas regras. Se ele está em perigo, eu vou agora, papai, por favor. Gohan colocou a mão no ombro do pai. Se Piccolo caiu, você pode ter o mesmo destino. Não sabemos quem mais está com Orochimaru. E se for uma armadilha? Pela primeira vez, a chama nos olhos de Goku vacilou. Ele olhou para o filho, viu o medo cru estampado em seu rosto. Aos olhos de Goku ele viu Gohan como seu filho, uma criança, um menino que não queria perder seu pai outra vez, e algo dentro dele se partiu. A certeza inabalável de que sempre o guiara a lutar, proteger, vencer esbarrou na realidade fria de um mundo que não perdoava heróis que agissem sem cautela e com arrogância. Maldição, murmurou, a voz quase um sussurro, relacionado de uma frustração que beirava o desespero. Isso vai contra tudo que eu sou. Tudo que eu acredito é o mundo em que estamos, respondeu Gohan, os olhos brilhando com lágrimas que ele se recusava a deixar cair. Aqui, não podemos ser apenas heróis. Heróis solitários morrem rápido. Esse mundo me ensinou isso. E eu não vou perdê-lo e nem você. Kakashi deu um passo à frente, o som de suas declarações contra o chão ecoando como um tambor fúnebre. Quando voltarmos para Konoha, Tsunade-sama será informada, disse, a voz firme mas tingida de uma promessa sombria. Antes de virmos por Gaara, nossa missão era capturar Kabuto, ele é um prisioneiro fugitivo e com certeza está com Orochimaru e deve ter ajudado a derrubar Piccolo. Isso não mudou. Orochimaru ainda é o alvo. E se Piccolo estiver nas mãos dele? Ele deixou a frase inacabada, mas o peso estava claro. Gohan franziu a testa, como se algo tivesse finalmente se encaixado em sua mente. É mesmo, murmurou. Eu tinha esquecido disso. O silêncio caiu, pesado e amargo. Mas então, uma mão suave tocou a dele. Sakura, que até então o observava em silêncio, segurava os punhos ainda cerrados de Gohan com uma delicadeza que contrastava com a tensão na sala. Seus olhos verdes brilhavam como uma promessa firme. Vamos encontrá-lo, Gohan. Eu prometo, disse ela, a voz calma. O toque dela foi como água em brasas. Gohan relaxou os punhos, os ossos estalando uma última vez, e olhou para ela. Por um instante, o peso do mundo se dissipou. No impulso, ele inclinou-se e a beijou nos lábios, um beijo leve, mas intenso, nascido de gratidão e algo mais profundo. Goku arregalou os olhos, a boca entreaberta em choque. O que você está fazendo, Gohan? Exclamou, a voz subindo uma oitava. Gohan se atrasou, um leve rubor nas bochechas, mas um sorriso tímido nos lábios. Beijando ela, pai, respondeu Gohan, com expressão confusa pela pergunta de seu pai. Goku já tinha visto Sakura e já sabia que eles estavam juntos. Essa pergunta não fazia sentido. Isso é beijo? Perguntou Goku, coçando a cabeça, genuinamente confuso. Peraí. Naruto falou apontando para Goku. Você quer dizer que nunca beijou ninguém, mesmo tendo, o quê? Um ou dois filhos? Goku piscou, franzindo o seno como se resolvesse um enigma.
Sim, eu nunca beijei mesmo, eu acho admitido, com a naturalidade de quem comenta o clima. Um silêncio atônito tomou a sala. Kakashi passou uma sobrancelha, Sakura cobriu a boca para esconder um riso, e Naruto parecia espantado. Como assim? Explodiu Naruto, gesticulando loucamente. Você está brincando, né? Você não fala sério? Não é? Perguntou Sakura, entre risos abafados. Nem mesmo a sua esposa, Xixi? Não vejo qual é o problema, retrucou Goku, cruzando os braços. Não é assim que se faz, filho, e? Kakashi soltou um suspiro longo, quase cômico. Isso explica muita coisa, murmurou, enquanto Naruto caiu na gargalhada, segurando a barriga. Você é inacreditável, Goku. Disse Naruto, entre lágrimas de tanto rir como alguém assim existe de verdade. Gohan, ainda com o braço ao redor de Sakura, riu baixo, o som aliviando um nó em seu peito. Meu pai é um caso à parte, disse, balançando a cabeça. Sakura abriu a mão dele, sorrindo. Pelo menos ele é honesto, comentou, com um tom brincalhão. O clima na sala gira como o vento, do peso de uma tragédia iminente a uma leveza quase absurda. As risadas ecoaram pelas paredes rachadas, um bálsamo temporário contra a tempestade que ainda os esperava. Por um momento, eram apenas pessoas, não guerreiros, não ninjas, não heróis. Apenas pessoas agarrando um fiapo de alegria em meio ao caos. Mas nos olhos de Gohan, sob o riso, ainda ardia a promessa silenciosa. Piccolo seria encontrado. E Orochimaru pagaria. Houve um instante de silêncio pesado. Mas dentro daquele peso, algo se acalmou. Uma aceitação amarga, porém necessária. Eles não gostavam das regras. Mas sabiam por que existiam. E sabiam que, em breve, iriam atrás de Orochimaru, não apenas pela missão, mas por algo muito mais pessoal. No dia seguinte, após descansarem, o time 7 Goku finalmente se colocaram em marcha para a Konoha. Gohan e Sakura depositaram flores no túmulo de Shiryu e rezaram por ela antes de partir. E Gaara e Naruto se despediam com um aperto de mãos. Vejo você por aí, cara de panda. Se cuide, adeus, disse Goku para o Kazekage Gaara, que estava todo de preto. O time 7 Goku se dispuseram a correr em direção a Konoha. Goku e Gohan estavam voando no nível de velocidade dos shinobis embaixo. Gohan fez isso por costume. Goku fez pois não fazia ideia de para onde exatamente ficava a vila oculta da folha. Conforme se aproximavam, Goku observava a paisagem ao redor com admiração. As montanhas que cercavam a vila, imponentes e serenas, erguiam-se como sentinelas silenciosas. As florestas densas que rodeavam a vila eram um mar verdejante, balançando suavemente com a brisa, enquanto rios serpenteavam pelo solo, refletindo os raios dourados do sol. A arquitetura de Konoha misturava tradição e modernidade, com casas construídas em harmonia com a natureza, erguidas sobre troncos e raízes, mantendo uma atmosfera quase mística. Enquanto caminhavam pela estrada de terra que levava à vila, Goku ergueu os olhos, intrigado, ao notar as imponentes faces esculpidas na montanha. Ele apontou com curiosidade, franzindo a testa. Ei, Gohan, aqueles rostos ali, quem são eles? Gohan seguiu o olhar do pai e sorriu levemente. Era uma visão familiar, mas sempre carregada de respeito e significado. São os Hokages, pai. Os líderes da vila. Cada um deles foi um guerreiro lendário, responsáveis por proteger Konoha e guiar o povo nos momentos mais difíceis. Goku cruzou os braços, observando as estátuas com mais atenção. A grandiosidade daquela homenagem não passou despercebida por ele. Cada rosto cravado na pedra carregava traços fortes, determinados, como se suas presenças ainda pairassem sobre a vila. Interessante. Isso explica por que esse lugar significa tanto para você, Gohan. Ele sorriu, tocado pela grandeza daquela visão. Então esse é o lugar que Gohan queria tanto voltar, murmurou para si mesmo, sua voz carregada de curiosidade e respeito. Sentiu uma estranha sensação de familiaridade e pertencimento, como se aquele lugar fosse mais do que apenas um destino, mas uma peça importante no quebra-cabeça que era a jornada de seu filho. A energia de Konoha era diferente de qualquer outro lugar que já havia visitado. Não era apenas um território de guerreiros, mas um lar para aqueles que se fortaleciam juntos.
O calor humano, a sensação de comunidade, a forma como as crianças corriam livremente pelas ruas, tudo aquilo contrastava com as duras batalhas que sabia que haviam sido travadas ali. Algo naquele ambiente lhe trazia conforto, ao mesmo tempo, um senso de responsabilidade. Afinal, agora que estava ali, talvez seu caminho estivesse mais entrelaçado com esse mundo do que imaginava. Ao chegarem ao escritório do Hokage, a porta de madeira entalhada se abriu, revelando Tsunade sentada atrás de uma mesa repleta de pergaminhos e relatórios. Seu olhar severo os encarou, e a presença dela encheu a sala com uma autoridade inquestionável. Shizune estava ao seu lado, segurando Tonton, enquanto Anbu permanecia nas sombras, vigilante. Tsunade ergueu uma sobrancelha ao notar Goku, cuja energia descontraída e aura incomum chamaram sua atenção imediatamente. Bom, pelo relatório que você fez, Kakashi, a missão foi um sucesso. Sua voz era firme, mas havia um traço de cansaço, como se as responsabilidades da vila pesassem mais a cada dia. Porém, pelo que você disse, o pai de Gohan, Son Goku, acabou vindo para o nosso mundo por acidente. Tsunade cruzou os braços, os olhos semicerrados, enquanto avaliava Goku com um misto de curiosidade e desconfiança. Por acidente? E como exatamente isso aconteceu? Algum acidente envolvendo uma máquina dimensional e acabou caindo em nosso mundo como da outra vez. Goku coçou a cabeça, rindo sem jeito. Bem, foi meio assim. Quando Gohan chamou o Shenlong, eu e o Piccolo tava lá com ele. O Gohan pediu pro dragão levá-lo de volta pra Konoha. Aí eu meio que, sabe, falei em voz alta que também queria conhecer esse tal de Konoha. Acho que o Shenlong entendeu isso como um desejo. E, bom, ele mandou a gente pra cá. Só que eu caí no meio de Sunagakure, com areia pra todo lado. E o Piccolo, bem, ele deve ter caído em outro lugar, porque não o vi desde então. A sala ficou em silêncio por um momento. Naruto arregalou os olhos, tentando processar a história, enquanto Sakura trocou um olhar surpreso com Gohan. Tsunade, no entanto, inclinou-se para frente, os olhos estreitados. Então o Shenlong, o mesmo dragão que levou Gohan para sua dimensão, interpretou seu comentário como um desejo e jogou vocês dois aqui. Ela suspirou, massageando as têmporas. Kakashi, eu já sabia que Gohan vinha de outro mundo, mas agora temos mais dois de lá, e um deles está desaparecido. Isso está ficando mais complicado do que lidar com a Akatsuki. Kakashi deu de ombros, um leve sorriso sob a máscara. Hokage-sama, Goku provou ser um aliado valioso. Sua força foi crucial em Sunagakure, e ele está disposto a ajudar com a Akatsuki. Gohan deu um passo à frente, a voz firme, mas carregada de urgência. Hokage-sama, há algo mais. Meu pai não consegue sentir o ki do Piccolo. Ele desapareceu, e acreditamos que Orochimaru está envolvido. Precisamos agir agora, antes que seja tarde demais. Tsunade ergueu a mão, silenciando-o com um olhar que poderia cortar aço. Gohan, sei que Piccolo é importante para você, mas não vou autorizar uma missão sem informações concretas. Orochimaru é um mestre em manipulação. Se ele tem Piccolo, isso pode ser uma armadilha para atrair você, ou todos nós. Goku, que até então observava a troca com um leve franzir de testa, interveio. Desculpa, dona, mas isso é meio complicado, né? Se meu amigo tá em perigo, eu não vou ficar sentado esperando ordens. Posso me teletransportar agora mesmo e dar uma olhada. Não preciso de permissão para salvar alguém. A sala ficou em silêncio. Naruto arregalou os olhos, impressionado com a ousadia de Goku, enquanto Sakura cobriu a boca para esconder um sorriso. Kakashi suspirou, já prevendo o que viria. Tsunade, no entanto, não achou graça. Ela se levantou, as mãos apoiadas na mesa, e sua aura pareceu encher o ambiente com uma pressão quase física. Seus olhos brilhavam como uma mistura de raiva e determinação enquanto encarava Goku. Escute bem, Son Goku, disse ela, a voz baixa, mas carregada de autoridade. Você pode ser forte, mas aqui você está em Konoha, no nosso mundo. Minhas ordens são absolutas. Você está no nosso território agora, e vai seguir nossas regras. Primeiro, precisamos decidir onde você vai ficar aqui em Konoha. Você precisará de uma bandana de identificação para ser reconhecido como aliado.
E se quiser participar de qualquer missão, terá que obedecer minhas ordens. Agir por conta própria pode colocar toda a vila em risco. Ameaças assim exigem estratégia, não impulsos. Entendido? Goku cruzou os braços, claramente incomodado, mas não respondeu. Gohan, por outro lado, não conseguiu se conter. Okage-sama, com todo o respeito, Piccolo não é só um amigo. Ele é minha família. Se esperarmos, ele pode morrer. Não posso ficar parado sabendo disso. Tsunade suspirou, esfregando as têmporas. Gohan, eu entendo sua dor, mas você é um ninja de Konoha agora. Suas ações refletem na vila. Se você ou seu pai saírem atrás de Orochimaru sem planejamento, podem desencadear um conflito maior. A Akatsuki está mais ativa do que nunca, e não sabemos quantos estão trabalhando com Orochimaru. Naruto, que até então ouvia em silêncio, bateu o punho na mesa, fazendo Shizune pular de susto. Então o que a gente faz, vovó Tsunade? Fica sentado enquanto o Piccolo tá lá fora, talvez sendo torturado. Gaara quase morreu, e agora é o Piccolo. Não dá pra ficar aqui parado. Tsunade lançou um olhar fulminante para Naruto, mas havia um brilho de orgulho em seus olhos. Naruto, não me chame de vovó, retrucou, antes de se recostar na cadeira. Não disse que vamos ignorar isso. Vocês já tinham uma missão antes de serem realocados na missão de resgatar do Kazekage da areia. E Goku, ela olhou para ele, avaliando-o. Se quer ajudar, vai seguir nossas regras. Caso contrário, não vai passar pelos portões de Konoha. Tsunade assentiu, satisfeita com a resolução temporária. Kakashi, você e o time 7 vão partir amanhã. A missão é recuperar o prisioneiro Kabuto. Gohan, você ficará encarregado de instruir Goku em como funcionam as táticas de ninjas em um time. Ela fez uma pausa, os olhos percorrendo o grupo antes de continuar. E, Goku, você será realocado para o time 7 como um membro esporádico. Antigamente, o time 7 era composto por 4 pessoas, Gohan, Naruto, Sakura e Sasuke. Você vai preencher essa vaga por enquanto. A sala ficou em silêncio, todos surpresos com a decisão repentina. Naruto arregalou os olhos, um sorriso começando a se formar, enquanto Sakura e Gohan trocaram olhares atônitos. Kakashi ergueu uma sobrancelha, intrigado, e até Shizune parecia surpresa. Goku, por sua vez, piscou, confuso. Eu? No time? Tipo, sou um ninja agora. Tsunade suspirou, cruzando os braços com um leve sorriso irônico. Bom, eu sei que se não fizesse isso, Naruto, Gohan e agora você, ficariam no meu pé o tempo todo. Então, espero que o time 7 tenha descansado o suficiente, porque amanhã vocês partem em uma missão. E, Goku, isso significa que você terá a chance de recuperar esse tal de Piccolo. Além disso, ela fez uma pausa, o tom ficando mais grave. Parte da missão é averiguar o paradeiro de Sasuke, se possível, trazê-lo de volta para Konoha. O nome de Sasuke caiu como um trovão na sala. Naruto cerrou os punhos, a determinação brilhando em seus olhos, enquanto Sakura baixou o olhar, uma mistura de esperança e tristeza em seu rosto. Gohan sentiu um aperto no peito, sabendo quanto Sasuke significava para seus amigos. Tsunade abriu uma gaveta, onde tinha várias faixas azuis com protetores de testa com o símbolo de Konoha no centro. Ela pegou um e colocou na mesa. Aqui, Goku, pegue e use um desses, agora você é um membro da vila, disse, apontando para Goku, que pegou e amarrou na cintura agora. Precisamos saber onde você vai ficar, temos um sistema de bem-estar de Konoha. Por que não deixa ele ficar comigo e Gohan? Disse Naruto interrompendo. Recentemente nos mudamos para um novo apartamento mais espaçoso e seria incrível que Goku morasse comigo e Gohan. Bom, se ele não tiver nenhum problema. Disse Tsunade olhando para o Saiyan, o qual negou com a cabeça rapidamente. Bom, então está tudo resolvido, agora, estão dispensados. Descansem. Vocês vão precisar de todas as forças para o que vem pela manhã. O grupo saiu do escritório, a tensão misturada com uma nova onda de determinação. Gohan caminhava em silêncio, a mente dividida entre a culpa por Piccolo, a missão para encontrar Kabuto e a possibilidade de enfrentar Sasuke mais uma vez.
Goku, ao seu lado, parecia animado com a ideia de ser parte do time 7 e para Gohan seu pai provavelmente estava animado só de pensar em lutar contra Orochimaru e inquieto com a espera. Naruto deu um tapa nas costas de Gohan, tentando animá-lo. Relaxa, Gohan. Com você, eu, Sakura, Kakashi Sensei e agora o seu pai, vamos trazer o Piccolo, o Sasuke dar uma surra no Orochimaru e no Kabuto. O time 7 tá mais forte do que nunca. Gohan sorriu levemente, grato pelo otimismo de Naruto. Mas, no fundo, a promessa que fizera a si mesmo ainda ardia. Piccolo seria encontrado, Sasuke seria trazido de volta, e Orochimaru pagaria. Konoha era seu lar agora, mas a batalha que se aproximava seria pessoal. Cheiro de podridão era sempre o mesmo. Não importava quantos esconderijos de Orochimaru ele visitasse, todos exalavam aquele fedor de decomposição e experimentos fracassados. Sangue seco misturado ao aroma de corpos em diferentes estágios de apodrecimento. Um odor denso, úmido, impregnado nas paredes de pedra fria. Sasuke caminhava pelos corredores iluminados por tochas fracas, seus passos ecoando pelo chão de pedra áspera. Ele já estava acostumado com aquele ambiente mórbido, mas o cheiro sempre incomodava. Ao chegar ao fim do corredor, empurrou a porta de ferro enferrujada, que rangeu pesadamente antes de se abrir. A sala era ampla e escura, exceto por algumas tochas que lançavam sombras longas e oscilantes. No centro, preso por correntes grossas que pendiam do teto e do chão, estava a criatura. Sasuke parou na entrada, os olhos se estreitando enquanto analisava aquele ser peculiar. Piccolo estava suspenso, seu corpo musculoso e esverdeado contrastando com o brilho alaranjado das chamas. Seus braços estavam esticados para os lados, punhos cerrados, algemados por ligas de ferro grosso. Seus pés mal tocavam o chão. As correntes rangiam levemente, ocasionalmente se contraindo sob o peso da criatura. Sasuke franziu o senho. Que diabos é isso? Ele já havia visto muitas coisas ao longo de sua jornada, ninjas alterados por jutsus proibidos, bestas gigantescas de chakra, até mesmo as aberrações criadas pelos experimentos de Orochimaru. Mas aquilo era diferente. Piccolo não parecia um humano modificado. Não havia posturas em seu corpo, nem sinais de enxertos grotescos ou implantes. Sua pele verde, as antenas saindo de sua testa, os braços longos e musculosos, tudo nele parecia algo que não deveria pertencer a este mundo. Uchiha cruzou os braços, estudando o rosto inexpressivo do prisioneiro. A cabeça caída levemente para frente, os olhos semicerrados, mas ainda vivos. Sasuke inclinou a cabeça ligeiramente, intrigado. Então, foi essa coisa que treinou Gohan. Pensar no Saiyajin foi o suficiente para seu maxilar se travar. O peito queimou de irritação e, antes que pudesse impedir, lembranças desagradáveis inundaram sua mente. O Vale do Fim, ou melhor, o que restou dele. Antes um local histórico, palco de batalhas lendárias, agora não passava de uma cratera colossal nivelada, como se a terra tivesse sido arrancada à força. Tudo por causa daquela luta. A luta onde ele perdeu. A luta onde Gohan humilhou. Onde Orochimaru teve que salvar sua bunda para o Togakuri. Sasuke cerrou os punhos inconscientemente. Ele havia subestimado aquele maldito desde o começo. Achou que ele seria só mais um para esmagar no caminho até sua vingança. Mas Gohan não apenas o derrotou, ele o massacrou. Fez com que toda a sua determinação, toda a sua evolução, parecesse insignificante. Sasuke jamais esqueceria a cena. Ele ajoelhado, sujo de sangue e poeira, ofegante, enquanto Gohan permanecia de pé, sem um único arranhão, olhando para ele com aquela expressão fria, sem emoção. Como se Sasuke não passasse de uma pedra no caminho. Como se ele nunca tivesse sido uma ameaça. Pela última vez Sasuke, eu venci. Aquelas palavras ecoaram como um trovão na mente de Sasuke. Seu coração acelerou de raiva. Sua aura quase pulsou ao redor de seu corpo. Por mais que tentasse se acalmar, só de pensar naquele momento, todo seu orgulho gritava dentro dele. E agora, parado ali, diante da criatura que treinou Gohan, Sasuke sentiu algo novo. Dúvida. Se essa coisa treinou aquele maldito, então até onde Gohan pode chegar? A ideia era quase cômica. Ele se lembrava da força do jovem Saiyajin.
Alguém mesmo sendo um completo estranho para ele, havia demonstrado um poder absurdo em batalha. Racional, focado, um guerreiro nato. E este ser preso à sua frente era o responsável por moldá-lo. Sasuke não conseguia acreditar. Ele passou os olhos novamente pelo corpo do Namekusei, tentando encontrar qualquer traço que sugerisse humanidade. Mas não havia nada. Nada que se assemelhasse a um homem, a um shinobi, nem mesmo a um ser deste planeta. Por fim, ele soltou um suspiro, balançando a cabeça levemente. A pior parte foi carregar e acorrentar você, murmurou, quebrando o silêncio sepulcral da sala. Você é absurdamente pesado. Não esperava uma resposta, mas, para sua surpresa, Piccolo ainda estava em seu Genjutsu. O olhar que ele lançou a Uchiha não era o de um prisioneiro quebrado, nem o de alguém implorando por piedade. Era o olhar de alguém que, mesmo acorrentado e enfraquecido, ainda se via como um guerreiro. Como um predador à espera do momento certo para atacar, Sasuke não desviou o olhar, mas sentiu o incômodo crescer dentro de si. O que diabos você é? Foi então que a voz cortou a escuridão. Isso, Sasuke-kun, é o que vamos descobrir. Orochimaru deslizou para fora das sombras, como uma cobra emergindo da toca. Seus olhos dourados brilharam à luz vacilante das tochas, repletos de um fascínio perverso. Seu sorriso era fino, afiado como uma lâmina, e seu corpo esguio se movia com uma graça inquietante. Ele avançou lentamente, as mangas longas da túnica esvoaçando suavemente ao redor dele. Quero que ele fale, sibilou, sua voz carregada de uma excitação quase infantil. Quero que ele nos conte tudo. O que ele é. De onde veio. Como ele treinou Gohan-kun. Sasuke não respondeu de imediato. Apenas assentiu, os olhos vermelhos do Sharingan girando lentamente em suas órbitas. A mente de Piccolo já estava enfraquecida. O Genjutsu tornou-se uma rede invisível ao redor de seus pensamentos, puxando fios soltos de memórias e verdades enterradas. Ele resistiu no início, como qualquer guerreiro treinado faria. Mas era inútil. Sasuke era meticuloso. Ele puxou as cordas certas, forçou as brechas necessárias. E então, ele falou. 2 horas depois Orochimaru estava fascinado. Sasuke estava perturbado. Piccolo contou-lhe a história com a firmeza de um guerreiro e a precisão de alguém que viu e viveu o impensável. Sua voz ressoava pelo salão sombrio, e cada palavra pintava um quadro que não deveria ser real. Ele falou sobre Namekusei, um planeta que já não existia mais. Falou sobre sua raça, os Namekuseijin seres cuja linhagem se estendia além da compreensão humana. Falou sobre sua infância, sobre ser um filho de um rei demônio de outro planeta, sobre como sua própria existência fora moldada pelo ódio e pela sede de vingança. Ele contou sobre Goku. Sobre a primeira batalha entre os dois, uma luta travada no torneio de artes marciais onde ele tentou, e falhou, vingar seu pai. Contou sobre as guerras que se seguiram, contra Saiyajins, contra tiranos que governaram a galáxia, contra entidades que rivalizavam com os próprios deuses desse mundo. Sasuke ouviu sua mente girando com a quantidade de informações. A escala daquilo era absurda. Batalhas travadas além dos limites da compreensão shinobi. Inimigos que não apenas destruíram vilas ou nações, mas planetas inteiros. O mais impressionante era saber sobre essas tais esferas do dragão que podiam realizar qualquer desejo. Sasuke sentiu um leve desejo de poder ir para o mundo de Gohan e reunir essas esferas e desejar todo o seu clã de volta. Mas esse desejo logo foi suprimido, pois não havia nada que ele pudesse fazer para ir ao mundo de Gohan. Essa possibilidade estava fora de questão. Então é isso. Uchiha pensou, é por isso que ele me derrotou. Por ter sido um meio humano e um meio extraterrestre, e foi nesse momento que Sasuke sentiu a ferida se abrir. Não uma simples dor, mas um abismo que sempre existirá dentro dele, sempre ali, sempre latente, pronto para se escancarar a qualquer lembrança indesejada. Era o peso do passado esmagando sua existência. Uma cicatriz invisível, impossível de fechar. A lembrança retornou, cruel como uma lâmina fria, cravando-se em suas costas. Os olhos do Saiyajin eram um abismo. Nenhuma fúria. Nenhuma satisfação. Nenhum orgulho. Apenas uma frieza desarmante. Apenas aceitação.
Como se aquele massacre, aquela humilhação fosse inevitável. Como se tudo já estivesse escrito desde o princípio. Seu corpo estremeceu. Seu chakra reagiu antes mesmo de sua mente formular um pensamento coerente. Ele sentiu a explosão de energia, sentiu o incêndio dentro de si se espalhar, como um veneno, como uma maldição que jamais o abandonaria. Seu ódio era um poço sem fundo, um furacão negro pronto para consumir tudo. Após Sasuke deixar a sala, Orochimaru permaneceu. Lentamente, ele se aproximou de Piccolo, um brilho perverso nos olhos. Seu dedo frio tocou o rosto áspero do Namekusei, deslizando como uma serpente avaliando sua presa. Tenho grandes planos para você, Sensei brutal, Orochimaru sussurrou, seu tom envenenado de fascínio, sua língua se esfregava pela bochecha de Piccolo lambendo-o. Vou adorar ver o rosto de Gohan-kun quando ver o que eu vou fazer com você. Orochimaru não era alguém religioso, ele nem acreditava que existisse alguma espécie de deus, mas naquele momento, ele agradeceu a todos os deuses que pudessem existir por terem dado a ele um presente tão bom quanto este.